Bom, pessoal, essa é uma apresentação, certa simulação, uma construção de uma simulação da relação entre as funções cúbicas e a sua variação, feita com o software Winplot. Certo? É um suporte de material didático para o ensino da matemática. Esse material foi construído como suporte a uma aula ministrada no curso de Metodologia de Ensino da Matemática 2, de Prática de Ensino da Matemática 2, neste ano de 2013, e está sendo disponibilizado na internet da UFPE. Bom, pessoal, a gente vai começar já com um ponto na tela, certo? E aí vamos até janela e trabalhar com a versão bidimensional do Winplot, selecionando 2 DIN. Vocês terão, então, abrirão uma tela como essa, onde vocês têm o eixo cartesiano, certo? Desenhado. Bom, então, no início nós vamos trabalhar traçando o gráfico da função polinomial de grau 3, a cúbica. Certo? Então, inicialmente vamos trabalhar com as equações explícitas. Certo? Temos então a janela com a equação onde traçaremos a função cúbica. Inicialmente vamos traçar um x3. Nós falamos f de x igual a x elevado à terceira. Aqui x mínimo e x máximo, a gente tem o domínio da função. Aqui espessura da linha, vamos botar 2 para que o traço fique mais visível na imagem. Então aqui abre uma janela chamada inventário, em que você tem a equação e na janela do gráfico, vocês veem desenhado o gráfico da função cúbica. Se a gente trabalhar só com uma cúbica, a gente vai trabalhar com funções com a família das cúbicas. Então, em vez de x3, nós vamos editar a fórmula e botar um coeficiente para o x ao cubo, botar um coeficiente para o x ao quadrado, um coeficiente para o x e um coeficiente livre, uma constante. E agora está sabendo. Veja que agora nós já obtivemos a equação geral da função cúbica. Então, vocês verem aqui que, apesar de nós obtermos a equação geral, o que foi traçado foi uma função constante igual a zero. Por que será que nós colocamos errado? A gente precisa primeiro estabelecer quem é o A. O A é zero, então não pode sair uma cúbica. Vamos traçar o A, tirar o A do zero, para a gente aparecer uma função cúbica. Mas vamos também trabalhar com os outros parâmetros. Aqui em individual, vocês colocam parâmetro por parâmetro, arrastamos aqui para ficar um ao lado do outro. E agora podemos alterar o B. Vamos colocar a animação para o C. E agora, para o coeficiente livre, o D. Dá o D negativo. Veja que o D faz com que o gráfico da função seja transladado. E aqui nesse momento, a gente já tem toda uma simulação em que
o seu aluno pode trabalhar com a família, o tipo de função cúbica, pode também zerar o coeficiente A e trabalhar com a quadrática, alterando o coeficiente de x2, alterando a constante, alterando o coeficiente de x. Então, você já tem aí uma pequena simulação para trabalhar as funções cúbica, quadrática, função afim e a função constante. Bom, nós vamos agora traçar um ponto, escolhendo um valor de x, traçar um ponto sobre a curva. Para que quando eu alterar o valor desse ponto, do x, da coordenada, da abscissa, esse ponto se deslize sobre a curva. Então, nós vamos vir aqui na equação e escolher o comando ponto. Dentro do ponto, você pode traçar pontos em coordenada cartesiana ou coordenada polar. Vamos trabalhar com a cartesiana. Então, no ponto, a gente vai dizer quem é o x, certo? E quem é o y. O x eu vou escolher uma variável, r, no caso, e o y vai ser o quê? Ora, se eu quero que o ponto apareça sobre a curva, a variável y vai ser o f no valor r, ou seja, o valor da função quando a abscissa é igual a r. Então, a gente tem o quê? A vezes r ao cubo mais b vezes r ao quadrado mais c vezes r mais d. Vamos escolher o ponto sólido. Podemos escolher a cor, mas vamos deixar automático. Então, apareceu este ponto. Agora a gente vai fazer aparecer o R. Para que eu possa fazer esse ponto correr. Veja que esse ponto está sobre a curva. Vou alterar aqui. E novamente eu faço o ponto correr. Ele percorre a curva quando o R muda. Eu agora vou fazer um outro ponto sobre a curva, mas não mais em R, mas em R mais 1. Certo? O que eu quero, nesse momento, ver qual é a variação de f de x quando o x, ou no caso o r, varia de uma unidade. Então, vamos lá novamente para a equação, ponto f de x. Então, em vez de r, eu quero em r mais 1. E agora, eu quero f de r mais 1. F de r mais 1 elevado ao cubo mais b que multiplica r mais 1 elevado ao quadrado mais c que multiplica r mais 1 mais d. Novamente vou deixar sólido. E aqui eu tenho um pontinho verde, certo? Que fica quando o r é menos 2, esse é 1. Quando eu faço o r variar, veja que o ponto também vai estar sempre na coordenada que é 1 mais 1 do r. O r aqui está em menos 0,2, o r mais 1 é 0,8. E assim, sucessivamente, quando eu faço variar. Então, eu queria ver qual é
Vou traçar aqui um segmento que dá essa distância aqui. Ou seja, a distância que vai a altura de R, de F de R até F de R mais 1. Ou seja, a variação. Então, nesse momento, eu vou traçar não mais um ponto, mas um segmento. E esse segmento, o x, R mais 1, e nessa altura de R. Bom, então vamos. A altura vai ser a altura, mesma altura do R primeiro. É A vezes R ao cubo, mais B vezes R ao quadrado, mais C vezes R, mais D. E o outro ponto vai ser esse ponto, que é R mais 1. Eu vou copiar aqui para dar mais trabalho. Passar aqui e trocar R por R mais 1. Claro, colocando entre parênteses, tá, gente? Vou fazer a linha. Uma cor cinza. E botar umas. Vamos deixar assim. Então, aqui vocês têm um segmento que dá de comprimento igual a variação entre f de x mais 1 menos f de x. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Vou pegar esse segmento, certo? E trasladar ele para a abscissa R, começando sempre do zero. E botar no final um ponto. E depois a gente vai ver o que acontece com esse ponto. Ou seja, a gente vai estar olhando o que acontece para a variação de f de x quando a gente faz o x variar. Então, nós vamos para a equação, vamos pedir um novo segmento. E esse segmento agora, ele vai estar em R, certo? O x vai ser de um ponto e do outro vai ser R, porque ele vai estar na abscissa R. E o primeiro ponto vai estar em 0. O segundo ponto vai ter a altura dessa distância. Ou seja, vai ser f de R mais 1 menos f de R. F de R mais 1 é A vezes R mais 1 ao cubo, mais B vezes R mais 1 ao quadrado, mais C vezes R mais 1, mais D. E eu vou botar ele para ser mais grossinho um pouquinho e mais escuro. E ao final, eu quero botar uma seta lá em cima. Sim, faltou subtrair o f de R. Menos A vezes R ao cubo. Menos, nós temos que botar o parênteses. Menos tudo. Mais B vezes R ao quadrado. Mais C vezes R mais D. Fecha o parênteses.
porque é menos o f de r. E agora nós temos essa seta aí. Bom, nós vamos percorrer, fazer o R percorrer a função e gostaríamos que vocês observassem essa seta e nos dissessem o que acontece com a ponta da seta. Que figura é descrita pela ponta da seta? Se ela desenhasse um gráfico, que gráfico seria desenhado? Vou alterar um pouco o coeficiente A. O B. E ver novamente o que é que acontece. Ela vai e volta. Volta de novo. Então, o que a gente faz? Essa brincadeira também pode ser feita com a quadrática. A gente zera o A e aí fica só com o bx2 mais cx mais d. Vamos fazer a quadrática um pouco mais aberta, para a gente ficar mais interessante, e fazer o A variar. O que acontece agora com a ponta da seta? Bom, estamos diante do fato do gráfico da variação. Gráfico da variação da quadrática. Gráfico da variação da cúbica. E poderíamos zerar o A, zerar o B e fazer o gráfico da variação da função afim. Então, vocês têm aqui traçado um simulador para explorar nas suas aulas as funções polinomiais até grau 3, colocando pontos, variando o coeficiente e também a variação dessa função. Nós tomamos o R mais 1, mas poderíamos fazer algo mais geral, fazendo R mais um delta, e fazer esse delta ser maior ou menor, só que nesse caso, a variação tomada, para coincidir com o gráfico derivada, teria que ser dividido por esse delta. Espero que todos aproveitem e fiquem livres para fazer e melhorar essa simulação e trazer novas ideias.